Olá, estamos juntos outra vez para minha alegria e satisfação. Ano novo chegando, tudo na cabeça de todo mundo, vai ser diferente, vai ser melhor, a gente vai conseguir realizar os planos que são adiados anualmente, mas é preciso que haja uma modificação na gente, porque senão a gente só vai repetir o ano que passou, os anos que passaram. Como é que a gente faz para mudar? Como é que a gente faz para ter uma reforma interior? A gente vai falar sobre isso daí, sobre mentoria, sobre coisas esotéricas que ajudam a vida a ficar mais leve, sobre meditação. Temas deste Pode Tudo. Apoio Coldtrack Rastreamento. Seu carro na palma da mão. Comigo aqui, para minha satisfação, depois de muita insistência no convite, a professora, palestrante e mentora Adriana Ferreira. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, Cassim. É um prazer estar aqui e uma honra também. Bom, vamos começar a função. Você é professora, você leciona numa escola online, né? Isso. Que tem alunos do Brasil inteiro, né? Hoje eu coordeno 2 MBAs, né? Um na área de liderança, um na área do direito, e nós atuamos online e presencial, mas online MBAs, presencial graduação. E nós temos alunos do Brasil inteiro, literalmente do Brasil todo, todas as regiões. A Adriana, ela é advogada também, aposentada do Tribunal de Contas dos Municípios, que entende bem de tudo isso daí. Eu estava falando no começo a respeito das nossas vontades, dos nossos desejos, de tudo aquilo que a gente planeja para todo o ano novo. Temos o ano novo aí zerado. Como é que a gente faz para mudar mesmo, mudar por dentro, mudar de forma que aquilo que a gente sonha possa, pelo menos, começar a ser realizado? Cassim, tem muitos caminhos, né? Se a gente pegar aí na internet, tem muitos caminhos. Mas eu diria que tem um essencial, consciência. Nós precisamos alinhar do nosso pensar, sentir e agir. Então, como você pensa? E aí fica até algo um pouco comum hoje, dito nas redes sociais, no YouTube, em tudo. Mas nós precisamos, primeira coisa, saber nossos valores. Isso é um jargão, mas se você não souber, você não consegue ter um alinhamento. Foi tão explorada essa questão de valores que hoje as pessoas acham que não é importante, e ele é fundamental. O que é muito importante para mim? Família é muito importante para mim. As relações sociais são muito importantes para mim. Dinheiro é muito importante para mim. O que é importante para você? E aí, quando a gente olha para esses valores, descobrir quais são os meus valores, vou descobrir quais são as minhas crenças, né? O que eu realmente penso? Quais são as crenças que fundamentam meu comportamento e as minhas atitudes? Então, vou dar um exemplo aqui clássico e, ao mesmo tempo, gera uma reflexão. Manga com leite já foi totalmente tóxico. Uhum. Concorda? Já, opa. Não é? Ano passado. Minha avó... Nossa, se a gente bebesse uma vitamina, ela falava que ia morrer. Isso é uma forma de pensar da sociedade, né? Aquela sociedade pensava dessa forma. Vamos pensar agora numa crença mais atual. Por exemplo, das telas. Não vamos longe. Você utilizar muito o celular, as telas, o tempo todo, isso prejudica o nosso cérebro. Mas há 5 anos atrás isso não estava sendo discutido, né? Uhum. Então, existe uma crença para algumas pessoas sobre o uso do celular. Essa crença, ela gera um comportamento que gera uma atitude. Então, para a gente achar o nosso caminho, valores, crenças, olhar para o que eu acredito de verdade, ser quem eu sou. E hoje a sociedade tem uma dificuldade muito grande em aceitar quem você é.
Não é verdade? Mas essa é uma pergunta fundamental. Quem eu sou? Quando a gente pergunta para a gente mesmo quem eu sou, o que é esse ser, essa individualidade que ocupa um lugar nesse espaço e neste tempo? Pois é, essa é uma pergunta, né, que os grandes filósofos fizeram. Existe uma técnica do professor Charles Bernet, eu acho que esse é o nome, que é você repetir esta pergunta. Você senta em dupla e você pergunta para o outro, quem eu sou? Na verdade, quem você é? E aí você vai repetindo. Porque existem muitas máscaras sociais. Então, quem eu sou? Eu sou professor. Não, não é verdade. Esta é uma função que você exerce. Quem eu sou? Sou jornalista. E à medida que você vai perguntando, vai aprofundando até nós entendermos que, na verdade, nós somos seres espirituais numa jornada, numa experiência ocupando um corpo físico, né? E carregamos as nossas emoções, nossas crenças, nossos valores nesta experiência. Mas você chegar neste ponto de desnudar-se de todas as máscaras que a gente mesmo cria para conviver em sociedade, eu diria que é um exercício de consciência profundo, né? Quem eu sou? E se perguntar sempre, o que eu estou fazendo aqui? E aí tem muita gente que diz, ache o seu propósito. O nosso propósito, ele está muito profundamente ligado a esse ser, a essa ligação que nós temos com Deus. Porque, assim, segundo algumas doutrinas, o que a gente veio fazer aqui, a única coisa que nós viemos fazer aqui, nesta experiência, é nos conectarmos novamente com o divino, com esse ser que nós somos, a imagem e semelhança de Deus. E aí a gente tem muitas outras distrações, né? Aí a gente pensa que tem que trabalhar muito, estudar muito, e dizem essas doutrinas que nós podemos fazer isso, que essa é uma forma também, uma experiência de viver Deus, mas que não tem que ser o objetivo principal, ganhar dinheiro, status, poder. A nossa jornada aqui é para que a gente se encontre novamente com Deus. E aí olha para a sociedade de hoje em dia que estimula o status, o poder e o dinheiro. Então, por isso que nós estamos vendo tanta depressão, ansiedade, né? A maioria das pessoas estão muito nervosas, cansadas. Com todo mundo que você conhece, fala assim, eu estou tão cansado, tão exausto. Por quê? Nós estamos desconectando de quem nós somos. Talvez o que a gente queria mesmo era ter uma vida mais simples. Mas essa vida toda interconectada, com as pessoas se mostrando, e eu sempre brinco, falo que o importante não é o que você tem, porque às vezes isso não pode não te deixar feliz. A sua felicidade é medida pela quantidade de inveja que você gera no outro. Se o outro ficar com muita inveja, você fala, então eu estou bem, eu sou feliz, o que eu tenho é legal. Sim. É assim, então a quantidade de inveja que eu gero no outro, ou que o outro gera em mim, mas é por conta das conexões. Você olha, ele tem aquilo, eu não tenho. Olha, e aí você começa a não ter valores, você compra valores externos que não são seus e se mata para poder cumprir com aqueles valores que não foram criados dentro de você. E que não foram criados e que muitas vezes as pessoas nem acreditam, mas elas acreditam que para viver em sociedade ela precisa daquilo. A gente está vendo no mundo acontecer um fenômeno do slowdown. Pessoas que estão indo embora das grandes cidades, principalmente a geração Z e outros também, querem uma vida mais simples, ou vão morar no campo e produzir, ou vão morar no campo, serem empreendedores, pequenos empreendedores, ou estão se mudando para cidades menores. Por quê? Querem mais tempo, querem qualidade de vida, querem almoçar em casa, querem que seus filhos estudem numa escola e que eles possam buscá-los. Então, a gente está vendo acontecer um movimento diferente, que não é um movimento que condiz com esse modelo social que nós ainda estamos vivendo.
Uhum. Nós temos, assim, falando numa cidade pequena, você tem locais na Europa, né, nos Estados Unidos, Canadá, que cidades pequenas são bem equipadas, dá para a pessoa viver. Lamentavelmente, as famílias, elas acabam sentindo uma necessidade de ir para a cidade grande, porque lá onde eles estão, que tem essa qualidade de vida, tem essa tranquilidade, que é muito boa para o espírito, não oferece as condições necessárias para uma formação dos filhos. Então, é assim, você sai de lá, vem para cá, se enlouquece aqui, ganha dinheiro e volta para lá. Então, quer dizer... E o que você está falando tem uma certa... Eu brinco que é a agonia de quem está fazendo o movimento, né? Eu tenho alguns amigos que têm filhos pequenos, fizeram a opção de morar numa cidade aqui perto de Goiânia e os filhos não querem voltar para Goiânia, né? Mas aí você percebe uma diferença de valores, né? A criança está percebendo que ela tem uma vida melhor, uma convivência melhor. Ela sai na rua, ela pode brincar. Então, ela não quer voltar mais para a cidade grande, onde ela não tem liberdade. E aí começam os acordos. Muitas pessoas aceitam que os filhos fiquem nas escolas do interior e que algumas são melhores, né, do que algumas escolas de Goiânia ou de outros lugares também, e complemente essa educação em casa. Então, existem movimentos que eu percebo que são as pessoas que estão reconhecendo alguns valores que são muito importantes para ela, convivência em família, que essas relações sejam saudáveis. E, assim, impressionante. Tem 2 estudos. Um que fala que nós estamos no século da solidão. Percebe que na cidade grande as pessoas, e isso já é um fenômeno antigo, elas moram no mesmo prédio, mas elas não se conhecem. Não se conhecem, Não se conhecem. As pessoas estudam numa escola e têm uma convivência superficial. Então, nós estamos num momento de relações muito rasas, muito líquidas, né? Líquidas. Muito líquidas, mas e com uma solidão profunda. E a próxima crise, né? Os estudiosos estão apontando que é a crise das relações sociais. As pessoas não sabem conversar pessoalmente. As pessoas conversam muito bem pelas mídias, conversam muito bem pelas redes, mas pessoalmente elas não sabem conduzir uma conversa mais profunda. Então, o que isso está mostrando? Que existe uma parte da sociedade, e não nos cabe julgar se é bom ou se é mal, mas uma parte da sociedade que está tão desconexa com quem é, que aí pega um modelo social que está naquele momento em voga e adota para a própria vida e fica infeliz. E existe uma parte da sociedade que de repente disse assim, eu não quero mais isso. E aí se reconhece com outros valores e começa a criar caminhos alternativos, né? A gente falava de Alto Paraíso. Alto Paraíso é um exemplo. Se você for lá, você vai ver que existe um desenvolvimento muito grande, né? Cavalcante tem um ecoturismo e todo um ecossistema para atender esse turista. Então, e quando você conversa, você vê que são pessoas que saíram de centros e foram embora, fizeram a opção. Hidrolândia, né? Eu estou falando de cidades porque eu conheço pessoas que fizeram esse movimento. Então, tem outras, Pirinópolis e por aí vai. Então, tem um movimento diferente, né? E quando a gente olha para essa sociedade, pegando o gancho de falar de 2026, dizem os numerólogos, né? Porque eu sou uma numeróloga que não trabalho... Esotérica. E eu fiz o curso, mas sabe, quando você trabalha com só para você? Mas eles falam que 2026 é um ano de novos ciclos. Então, é um ano que, ao todo, dá o número 1, né? 1 e 0, 1. E você está com uma energia
de impulsividade, uma energia para novos ciclos, uma energia de começo, sabe? Empolgar, uma energia, inclusive, que a gente tem que ter muito cuidado com essa impulsividade, mas, ao mesmo tempo, o mundo está num momento que as pessoas querem deixar velhos padrões, aquilo que não as atende mais, e a geração Z tem um papel importante em nos fazer refletir. O que é vencer na vida? A gente fica... Aquele negócio, tem que fazer vencer na vida. Vencer já dá a impressão de que você vai receber um troféu. O troféu que se busca nesse ato de falar, tem que vencer na vida. O troféu que se busca é algo quantificável. Quanto é que você amealhou nesta luta para vencer na vida? É isso, não é? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas assim, porque se eu apresentasse... Como é que eu me apresento que eu sou um cara espiritualmente muito desenvolvido? Não tem nenhum sinal na minha cara. Não. Mas se eu mostrar uma conta, meu contra-cheque ou o extrato bancário do que você tem, já te olham diferente. Mas não adianta você ser espiritualizado. Se alguém não conhecesse, não soubesse quem é Chico Xavier, e visse aquela figurinha, que para mim a única figura que me emociona profundamente é de Chico Xavier. A sabedoria, o espírito dele, a grandeza dele me emociona profundamente. Mas se alguém não conhecesse, olhasse aquela figurinha, magrinha, curvadinha, não dava nada, porque ele não tem o que mostrar externamente. E é interessante, né? Vamos olhar para uma geração. Teve uma geração que você era poderoso quando você ganhava um carro aos 18 anos, né? Não foi meu caso, eu não ganhei um carro. Ganhou? Mas Não, eu não ganhei. Mas dirigia, pelo menos, né? O do pai, né? O do pai, mas né? dirigia. Mas, assim, era você, aos 18 anos, ter um carro, você realizar uma festa de 15 anos maravilhosa. Teve um momento na vida para uma geração que foi isso, né? E outros, eu brinco que são os artefatos do status. Mas hoje, tem uma geração aí que o luxo maior dessa geração é qualidade de vida. E aí existe um conflito, por quê? Uma geração anterior achava que tinha que trabalhar para morrer, para manter esse status quo. E tem uma geração agora que fala, não, eu vi você morrer de trabalhar, eu não quero. Eu quero qualidade de vida, eu quero, por exemplo, não quer carro, o imóvel eles acham que devem alugar. Então, e não comprar. Então, você tem gerações convivendo com valores diferentes hoje. Né? No mercado de trabalho, em casa, na família. Então, assim, o que era muito importante para uma geração, para outra já não é. O que vai acontecer, essa salada aí, eu imagino que propõe um caminho do meio para nós todos evoluirmos. Mas no dia a dia isso é difícil. Você falando em solidão, agora há pouco me lembrei do Tom Zé, um compositor, um tropicalista, né, da turma de Chico, Caetano, Gal, Bethânia, também da Bahia. Então, o Tom Zé foi para São Paulo e compôs uma música que ganhou um festival em 1968, chamado São Paulo, Meu Amor. Isso faz 57 anos. Ele, na música, que é linda, São Paulo, Meu Amor, ele tem uma frase que diz assim... Naquela época, São Paulo tinha 8 milhões de habitantes. Ele fala, são 8 milhões de habitantes, aglomerada solidão. Olha que coisa linda, né? Aglomerada solidão. Então, quer dizer, a gente vai se isolando, vai ficando sozinho. Cassim, vou fazer uma pergunta. Você não vale, porque você tem uma rede de relações. Mas se a gente parar para perguntar, nós nos conhecemos há uns 25 anos, por aí, não é? Quantas amizades será que as pessoas têm de 25 a 30 anos? Que elas cultivam. São pouquíssimas, né? Hoje, quando você olha para as redes que as pessoas têm, são pouquíssimas. Então... Tem muito seguidor, mas não tem amigo, né? Exatamente.
Quando você faz mentoria, você oferece uma mentoria, o que as pessoas têm buscado? Qual que é, assim, aquela meta? Eu não estou gostando da minha vida, eu estou meio inconformado com alguma coisa. O que você faz primeiro, você é coach também, você faz primeiro um diagnóstico, né? Sim. Bom, eu trabalho com coach, com mentoria desde 2008, então tem muito tempo, né? O que eu mais percebo hoje no meu coach tutorial é a frase: a minha vida não está fazendo sentido, Adriana. E de gente que está muito bem financeiramente e fala: a minha vida não faz sentido para mim. E você pergunta: onde? Como? E aí a gente começa a mapear, né? Quais são as áreas da vida que não está fazendo sentido? Porque existe um pensamento de que aquele que está financeiramente estável, consistente, não tem problema. Não é assim. A questão do ser ou não ser, isso independe da questão financeira. Por quê? Porque as pessoas estão buscando trabalhar e serem úteis, e servir, e construir algo, né? Mas que faça sentido. O que é fazer sentido? Tem uma relação com os meus valores, com o que eu acredito para o mundo, com aquilo que eu percebo que eu posso contribuir, servir. Na verdade, nós estamos numa crise porque as pessoas acharam, e muito, que a gente trabalha para ganhar dinheiro. Não é assim. Essa é a desculpa honrosa da vida. Trabalho para pagar boleto. Na verdade, se tirar os boletos, você continua trabalhando. Mas aí você vai trabalhar em algo que você acredita. E o que eu mais vejo são pessoas criando carreiras paralelas, carreiras que vão dar mais sentido à vida delas, fazendo grandes mudanças ou pequenas mudanças até chegar onde elas querem. Hoje, o que eu mais escuto é: eu quero uma vida significativa, uma vida com sentido. Agora, Cassim, tem um aspecto muito importante. Quem está lá na pirâmide de Maslow, né, que é conhecida por todo mundo, que está lutando pela sobrevivência, ele não está pensando no sentido da vida. Ele não tem nem tempo para isso. Então, o que eu percebo é, quando eu atendo alguém que está aqui na base, o que a pessoa deseja? Ganhar o dinheiro para se manter. Quando essa pessoa tem uma consistência financeira, uma estabilidade razoável, ela começa a pensar no sentido da vida. Então, assim, a gente, para atender, né, na mentoria, eu sempre olho como essa pessoa está, porque ela traz angústias totalmente diferentes. Então, o operacional, muitas vezes, ele está preocupado em como ele vai pagar uma escola melhor para o filho. O outro, que está lá na pontinha da pirâmide, ele está preocupado com autorrealização, com sentido, com significado. Não que este outro não esteja, ele tem essa preocupação, mas ele tem tantos afazeres para garantir a sobrevivência que essa pergunta sobre sentido da vida, ela fica muitas vezes ali, congelada no estacionamento, porque ele está tendo que ganhar a vida. A gente fala em valores, e você falou e reforçou bastante isso daí. Os valores são aqueles que nascem com a gente, são valores que a gente acredita, são valores que outros impõem. De repente, você começa a achar que valor, assim, eu tenho que estar sempre bonito, eu tenho que estar sempre elegante, comprar uma roupa legal, eu tenho que estar nos lugares badalados, quer dizer, um valor para mim, né? Um valor. É um valor, não tem disso. Não. Meu carro para quê? Para me levar de um lugar para outro com segurança e conforto, ponto. Entendeu? Se externamente ele é feio ou é bonito, não importa, mas eu quero ter um carro do ano, porque isso para mim é um valor. Eu chego e impressiono, o carro é uma vitrine que me transporta para onde eu quero. Então, quer dizer, a gente não fala assim valor, honra, honestidade, verdade, não fala isso. Ética, né? Ética, não fala mais isso, assim, como valor, não importa o resto, isso é meu. Se o cara propõe uma corrupçãozinha mais ou menos, eu tenho um valor, mas, entendeu? Essa foi ótima. Cassim, é assim. O que eu percebo, né? O valor é aquilo que sustenta você, que te dá sustentação.
Então, quando alguém, né, diz assim, olha, dirigir uma Ferrari... Não vamos... Dirigir um carro aí, uma Ferrari, um Porsche, isso é muito importante para mim. Ok, tá certo ou tá errado? Nem certo nem errado, é o importante para aquela pessoa. E aí, quando você vai conversando com essa pessoa, por que será que essa pessoa quer uma Ferrari ou um Porsche? Onde está a confiança dela? Onde está a autoconfiança dela? E aí você começa a desconstruir, e quando você conversa com este ser humano, você vai vendo que ele tem valores profundos, mas ele percebe que para pertencer a um grupo específico, ele faz essa adaptação. Aí é que está o perigo. Todas as vezes que alguém se adapta muito, se perde. Porque eu não estou vivendo o que eu acredito, né? Eu não estou vivendo a generosidade porque eu tenho que viver a competição. Então, eu não sou... Eu vou dar um exemplo claro. Esses dias eu estava com uma equipe, a equipe queria porque queria que fosse dito que uma delas tinha ganho a competição. E, na verdade, enquanto você está dentro de uma única empresa, se você começar a competir dentro dessa empresa, provavelmente essa empresa não vai bem, financeiramente, clima organizacional e etc. Então, as pessoas têm valores, muitas vezes, para atender um modelo que elas acham que é o correto. Então, elas se adaptam. Eu acredito muito em colaboração, mas eu estou aqui, então eu vou atender, eu vou usar competição. E aí elas vão ficando doentes. Tanto que a gente vê hoje, o mundo corporativo está muito adoecido. Extremamente adoecido. E isso tem estudos, vários estudos. Porque as pessoas têm que dizer que elas vivem aquilo que elas não acreditam, muitas vezes. Então, os nossos valores, eles nos sustentam. E eles que nos movem. Imagina uma pessoa que adapta um valor, qual é a motivação que ela tem para fazer aquilo? Nenhuma. Aí ninguém sabe por que as pessoas abandonam projetos no meio do caminho. Porque para elas não faz sentido. As pessoas, elas têm muito de não saber o que querem e querem ser aceitas, e elas veem pessoas que estão sendo aceitas, sendo aquilo que elas gostariam de ser, está no núcleo que ela gostaria de ser. Às vezes ela se mata para conseguir alguma coisa que não era o que ela desejaria profundamente, lá do âmago. É muito comum a gente ver isso, pessoas se matando, né, de todo jeito, vivendo até de faz fofoca de um, faz fofoca de outro, fala mal do que, fala mal. Passa em cima, né? É para estar integrado, eu estou integrado. É um negócio que não faz sentido. O Bert Hellinger, que é um cara muito bacana, né, da constelação familiar. Isso. Ele fala que pertencer, todo mundo quer pertencer. Todo mundo. Todos nós queremos fazer parte de algo. A gente começa pertencendo a uma família, né? Sim. Já chega assim, né? E aí todo mundo quer ter uma família, todo mundo quer pertencer a um grupo. E as pessoas vão se adaptando porque elas querem pertencer a algo. Mas, na verdade, a primeira coisa que ela tem que pertencer é a si mesmo, né? Eu vou dar um exemplo. Quando as pessoas começam a se perder, limite. Você vê pessoas não só se matando de trabalho, mas pessoas que admitem que o outro seja abusivo, mas porque elas querem estar naquele lugar, porque aquele lugar é interessante. Então, todos nós, tá? Sem exceção, estamos pisando aqui nessa terrinha, queremos pertencer. Queremos fazer parte de um grupo, queremos fazer parte da família, e aí nós vamos adaptando os nossos valores conforme a aceitação naquele grupo.
E as pessoas se perdem. A gente vê muito isso em algumas religiões, né? Não é nem algumas religiões, algumas igrejas, né? Que têm denominações cristãs, mas que as pessoas querem pertencer ali e são abusadas na forma de contribuições malucas que tem que dar para poder pertencer àquele local. Que elas acham que não é muito bom, é porque Deus está mandando. Toda vez que alguém chega para mim falando, olha, Deus falou, você vê, eu falo, esse cara está mentindo de cara, que Deus não fala com ninguém. Deus não fala com ninguém. Essa é a minha convicção. Deus não baixou e falou nem com o Papa, que é um cara espiritualizado, nem com o Papa Deus falou. O mundo é a leitura que você faz de Deus, é o mundo que está aí. Então, quando olha, Deus mandou você contribuir com a igreja e tal. O sujeito, ele se curva para pertencer àquela igreja. Assim, eu não sei se eu sou muito rebelde, mas eu acho assim, que existe uma fé que é horizontal. Talvez eu esteja errada, mas é assim que eu percebo. Que nesta fé horizontal, você precisa do intermediário. Na fé vertical, eu falo com ele direto, com o cara, né? É. Então, assim, mas como é que eu consigo ouvir a voz de Deus? Como que eu posso ouvir? Ouvindo a consciência. Quanto mais consciente eu estou de quem eu sou, daquilo que eu faço e assumo as responsabilidades, eu estou falando com Deus. Eu estou. Quando eu sou correto, eu estou falando com Deus. Quando eu faço da forma correta, quando eu não passo a perna em ninguém, quando eu sou ética, eu estou falando porque esses valores são bíblicos, certo? E em várias religiões que você tem, fala dessas questões básicas, né? De não roubar, de não matar. Então, quando você tem consciência de quem você é, das suas atitudes, ainda que você erre. Eu brinco que a gente escorrega, sabe, enfia o pé na jaca todo dia, toda hora. Mas você está falando com Deus, porque existe uma linguagem, uma frequência desse cara. Então, assim, mas deixa eu voltar e falar um negócio que agora eu lembrei. Tem um cientista que chama Rupert Sheldrake. Muito bacana. Ele tem um estudo que ele fala que as espécies, animais e os seres humanos têm uma frequência de evolução. Ele fez um teste com macacos. Macacos que moravam numa ilha não tinham contato com macacos que moravam em outra ilha. E aí ele observou que os macacos da primeira ilha, eles começaram a molhar o coco na água do mar, lavar. O coco ou batata, um dos dois. Lavar na água do mar. Esses macacos da primeira ilha nunca tiveram contatos, nem visual, e nem pessoal, com esses macaquinhos da segunda ilha. Depois de um tempo, todos os macaquinhos lavavam o alimento na água para tirar a areia. Um tempo depois, esses macaquinhos aqui começaram a lavar o alimento que caía na areia, na água do mar. Como é que você justifica que um macaquinho da ilha 1, que não tem contato com o macaquinho da ilha 2, começou a fazer a mesma coisa? E aí esse cientista prova que existe uma frequência de vibração das espécies e que quando uma espécie começa a pensar em padrões de mudança, atinge toda a espécie. Então, olha só, se a gente pensar no ser humano, né, a gente está vivendo um momento de mudança de valores aqui, né? Então, a gente já falou de pessoas que estão voltando para as cidades, né? Mas também de pessoas que necessitam, neste momento, de muito status e poder. Mas você olha para o ser humano e existe uma massa muito crítica dizendo que quer sentido e significado na vida, certo? Então, tem uns macaquinhos aqui, nós seres humanos da Ilha 1, que estamos trazendo essa mudança.
Boa ou ruim? Não sei, não estou julgando se a mudança é boa ou ruim, mas existem pessoas que querem fazer o bem, pessoas que estão buscando uma vida com sentido, uma vida significativa, qualidade de vida, e está aumentando o número de pessoas que estão buscando, né? Isso. Vai chegar um momento, por essa teoria do Ruppert, que vai haver uma mudança de padrão de mentalidade, um mindset novo. E ele fala que quando o mindset velho está perdendo espaço, geralmente há muita confusão e muito conflito. E se a gente olhar para o mundo hoje, você vê uma divisão muito clara. Né? Uhum. Não estou falando política ideológica, não. Meio sem rumo, né? Meio sem rumo, né? Que é o momento que velhos padrões estão morrendo e novos padrões estão nascendo. Uhum. E isso vai acontecer com esse aqui também, né? Esse que está novinho, nascendo, qualidade de vida, não sei o quê, vai chegar um momento de decadência. Mas os seres humanos estão num padrão de evolução mais conectado com valores que a gente imagina ou já teve que eram muito importantes. Família, etc., qualidade de vida, conexão, quero ter amizades não líquidas, mas mais profundas. Então, essa teoria diz muito sobre as mudanças que a gente está enfrentando e vai enfrentar. E isso diz o quê? Sobre consciência. Então, as pessoas, não é que a gente não tem consciência, a gente está aqui. O padrão está mudando. Uhum. Quando eleva o padrão, eleva a consciência. Quando eleva a consciência, eu tenho mais conhecimento sobre a grandiosidade desse cara aí. Uhum. O Allan Kardec, ele fala isso daí nos seus livros, né? Aqueles 5 livros básicos, que a evolução é inexorável. Você não para e nem retroage. A evolução é inexorável. Quer dizer, tanto é que você nunca... você olhar a história do mundo, ninguém que está numa sociedade evoluída voltou para a Idade da Pedra. Nenhuma. Não, cansei disso daqui, deixo o celular e vou voltar para a caverna. Nenhuma. Então, há uma evolução permanente. Então, talvez seja esse momento que a gente está vivendo, meio tumultuado, meio conflituoso, meio sem rumo, né? A gente não está enxergando ainda, tem um nevoeiro meio forte. Mas você dá treinamento de mindfulness também, que é uma palavra inglesa, né? Que bonita demais da coisa. Mas assim, esvazia a mente e começa a pensar, concentrar. Como é que isso pode ajudar a gente? Olha só, mindfulness é uma palavra bonita para atenção plena, né? Fica chique, né? Mindfulness. Nossa, fica muito chique. Eu que tiver um cachorro, vou botar esse nome. Tá valendo. O mindfulness é uma técnica que foi criada pelo Kabat-Zinn, John, que na verdade fala Jan Kabat-Zinn. Ele começou a observar, na verdade ele é um grande estudioso, viajou o mundo e ele percebia que pessoas que meditavam, né, uma meditação de 1, 2, 3 horas, elas reduziam o estresse. E ele foi fazendo um estudo. E ele construiu, né, ele criou um instituto nos Estados Unidos fantástico. E um programa certificado para redução de estresse. E esse programa expandiu no mundo. Então, o mindfulness, ele vem de... Como é que eu vou dizer? Porque não é religião. Na verdade, de filosofias antigas, né? Muito do budismo. Só que o Jan Kabat-Zinn, ele tirou a religiosidade, os dogmas, e criou uma prática científica, totalmente científica. E assim, se você olhar, você fala... Nossa, eu jamais imaginei que tivesse tanto artigo científico. Porque você olha, e hoje no mundo tem pesquisas muito sérias com ressonância magnética e outros aparelhos, inclusive. O mindfulness é você ter
atenção plena ao que você está fazendo. Vou dar um exemplo. Esse estúdio aqui seria maravilhoso para estudar, inclusive. Por quê? O som, né? Você não escuta nada lá de fora, você não tem interrupções, então isso facilita para você manter o foco. Só que quando a gente está lá no mundo, numa empresa, por exemplo, você tem tantas distrações que você perde o foco. Exemplo, quando é o horário do almoço? Esses dias eu estava num restaurante, uma empresa, e olhando, todo mundo aqui, ó. Celular, eu nem sabia o que estava comendo. Cara, come mosquito, come... E você come muito. Não, Adriana, estou de dieta. E aí a pessoa tá. Como? Então, a atenção... E tem o mindful eating, que é você comer com atenção. Lavar vasilha pode ser um momento fantástico para você exercitar o mindfulness. Vou atender uma ligação. Respire profundamente 3 vezes antes de atender a ligação. Por quê? O seu cérebro vai acalmar. Você pega, a maioria das pessoas, quando pega o celular e vê que é alguém, né, estressante, você já criou um gatilho no seu cérebro, o sistema límbico foi ativado, ou é luta, fuga, ou acasalamento. Geralmente é luta. Seja, você já se prepara para o próximo fight com aquela pessoa. Eu vou conversar e vai ter conflito. Se você olhou, celular tocou, respira 3 vezes profundamente. Isso ajuda você a não ativar o gatilho, ou se ativar, voltar rápido o sistema límbico, porque é o sistema que nos prepara, né, para lutar ou fugir. E você volta para o corpo, consciência, né? Que emoção eu estou sentindo? E aí você diminui seus batimentos novamente, respira e atende aquela ligação. Faz uma diferença muito grande. E o mindfulness é isso, é você aprender a ter atenção plena no seu dia a dia, diferente da meditação, né? Porque a meditação, segundo Yogananda e vários outros gurus, mestres, né? E quando a gente fala guru aqui no Ocidente, tem é muito pejorativo, né? Não, no Oriente não. O guru é aquele professor, é aquele que sabe mais do que você e vai te ensinar. Então, Yogananda fala que a meditação é a verticalização, é você na busca de Deus, né? O mindfulness é a ação, não é o não fazer, é o fazer com atenção plena. Então, para algumas religiões ou, né, filosofias, tem uma diferença entre mindfulness e meditação. Para mim, tem. Mindfulness é quando eu consigo fazer no meu dia a dia as minhas atividades prestando atenção naquele momento em que eu estou executando. Por exemplo, dirigir. Quantas vezes as pessoas saem de um lugar, chegam em outro lugar e falam... Não sabe o trajeto que fez, O que eu fiz? Não sabe. Não sabe. Ou então, era para que eu estivesse em outro lugar. Mas ela entra no automático. O mindfulness é para tirar você do automático e trazer para a consciência. Cassim, que coisa mais básica do que respirar? As pessoas nem sabem. Normalmente as pessoas têm uma respiração curta, né? Uma respiração só para não morrer. Um pouquinho de oxigênio, só para não morrer. O dia inteiro é assim. É exatamente isso. E o mindfulness vai ensinando você a respirar, tomar consciência, e aí diminui a sua impulsividade. As emoções já não te controlam, né? Eu falo que é o sequestro emocional, quando alguém explode. Não, se você estiver utilizando as técnicas de mindfulness, pode acontecer com qualquer um, mas você imediatamente retoma. Sabe? Você retoma o equilíbrio. A questão não é perder. Esses dias uma pessoa me falou assim, Dri, mas eu fiquei com raiva. Eu falei, mas você explodiu? Não. Eu falei, já deu um passinho para trás. Só um passinho, né? Então, são pequenas conquistas que você tem no dia a dia sobre a sua atenção, sobre a sua consciência. E como que funciona?
É um treinamento, sabe? A gente começa com 8 semanas, né? Uma vez por semana você tem uma tarefa. Tem uma tarefa que é muito interessante. Quando eu passo a tarefa para o mentorado, a pessoa olha assim para mim, tipo... Para mim, isso é... Que é escovar os dentes com a mão contrária. Porque eu vou criar um novo caminho no seu cérebro, uma nova sinapse. Todo mundo que faz tudo do mesmo jeito, todos os dias, cria um caminho no cérebro. E aí, para mudar esse hábito, dá muito trabalho. Porque o hábito é como se fosse uma via expressa. Você já anda 300 quilômetros. Quando eu convido, né? Estou falando do cérebro, é convidado a criar um novo caminho, ele fala, pelo amor de Deus, vou ter que pegar um facão e começar... Outra picada, hein? Outra picada? O que acontece? Faço isso 2 dias e volto para o hábito antigo. Então, mindfulness traz consciência. Não é que você vai mudar da noite para o dia, mas aí você está ali, estou numa reunião. Cassim fala alguma coisa para mim. Antes eu brigava com o Cassim. Agora eu falo, interessante ponto de vista, Cassim. Eu já dei 2 passos para trás e já estou pensando no que você está falando sem ter a obrigação de te responder. Estou pensando, estou ouvindo você sem ter obrigação de te responder. Então, a atenção plena leva a um caminho, a um comportamento diferente. Nós somos muito reativos, né? Totalmente. E violentos, né? Tem visto, os noticiários estão aí com exemplos abundantes. Você deve ter nessa sociedade uma infinidade de alunos, né? Esses loucos que, de repente, acontece ele dá um tiro, acontece ele bate, acontece ele briga. Quer dizer, são pessoas que não conseguiram fazer pelo menos o básico de dominar as emoções para não chegar a agredir o outro. Sim. Né? E aí você vai aprofundando, né, Cassim? O mindfulness, você vai aprendendo coisas muito simples, a mudar os seus caminhos mentais, né? Mudança de mindset, até chegar ao ponto de você sentar e meditar. Até você chegar ao ponto de sentar e fazer uma meditação de 1 hora. Tem uma monja, a Pema, que ela fala, e assim, eu uso muito isso. Tem dias que eu consigo meditar 1h30, 2. Tem dias que eu não consigo nada. E ela fala que quando a gente está com essa mente, né, muito ativa, senta e quando o pensamento vier, não dê vazão ao pensamento. Só pense assim, pensando. E é incrível não rotular o pensamento. Porque quando você senta para, naquele momento, acalmar a sua mente, vem assim, tenho que fazer supermercado. Se a hora que vier o pensamento, tenho que fazer supermercado, você rotula ele pensando. Passou o do supermercado. Mas se você ficar no supermercado, você faz a lista do supermercado. Então, é um hábito. É um hábito que a gente muda. E eu vou dizer para você, olha, nesses anos agora, em que eu passei a meditar, eu percebo uma melhora muito grande no meu comportamento, sabe? De parar, olhar e falar, será? Ou de não julgar a opinião do outro, falar, talvez ele esteja certo, é um interessante ponto de vista, né? Essa pessoa está vendo de um outro ângulo que eu não estou, ou as verdades dela, as crenças, os valores, as experiências que ela teve, levou para esse olhar. Então, você tem mais compaixão por você e pelo outro. Talvez a palavra interessante é essa daí, é compaixão, né? É como a pessoa vê o outro e entende que o outro também é igual a ele mesmo, né? Essa compaixão, sentir com o outro. O mundo talvez precise muito disso, né? Sim, olhar para o outro e saber que o outro tem suas histórias, tem suas experiências e que não cabe a nós julgarmos o outro. Porque quando eu julgo, eu sou julgado também, né? Atire a primeira pedra, não é verdade? O Sartre diz que o inferno é o outro, ou seja, na medida em que aparece, se eu estou sozinho no deserto, eu sou dono de mim, mas se aparece alguém, eu já passo a pertencer àquele que está me olhando.
porque ele vai me julgar e eu vou julgá-lo. Então, quer dizer, inferno é o outro. Olha, eu sei que tudo que você falou aqui é fundamental, é importantíssimo para a nossa qualidade de vida. É preciso que a gente comece em algum momento, e o Ano Novo é um bom momento disso, de fazer essas transformações, usar essas lições que a Adriana trouxe aqui para a gente mudar a vida, ou pelo menos começar o processo, né? Porque não é fácil. Uma pequena mudança, né? Eu gosto muito dos rituais, né? A sociedade, ela cresce, se modifica muito. Pensa, a festa de 15 anos, aos 18 anos, né? Eu gosto muito dos rituais. O que eu diria para as pessoas? Façam uma lista daquilo que você deseja deixar ir, desapegar sentimento, coisas, pessoas. Faça uma lista. E depois, agradeça aquelas pessoas, aquelas coisas, tudo, pela experiência que você viveu e que te trouxe até aqui. Leve num lugar, dobre a lista com muito amor, com muita compaixão e queime aquela lista. Porque o fogo nos ajuda, né? Sai a fumaça e aí a gente tem esse ritual do deixar ir, do desapegar. Depois, sente e faça uma nova lista daquilo que você deseja para 2026. Esse é um ritual simples, Cassim, mas que ajuda as pessoas, primeiro, desapegar daquilo que precisa, né? E quando você escreve, o seu cérebro está muito mais, como é que eu diria? Ele vai fazer, ele vai executar aquilo. Ele está com uma propensão à execução daquilo que você escreveu. E escrever é um compromisso que a gente faz com a gente mesmo. Então, esse ritual é um ritual comum, mas é um ritual que gera efeito, sabe? E tomar consciência, né? Ter consciência do que você está falando, do que você está fazendo. Sujeito falando assim, o psicólogo mandou eu fazer lista das pessoas que eu não gosto, né? Faço uma lista e queime. Você falou, sim, já fiz a lista agora. Não O queima que eu faço com a lista das pessoas? Já queimei. Então não é isso, não é isso, pelo amor de Deus. Isso, é paz. É paz. Adriana, foi uma satisfação enorme de receber aqui, ouvir seus conhecimentos sobre como melhorar a vida e como fazer o mundo ser um pouco melhor. A gente espera que daqui para frente o mundo fique melhor, pelo menos enquanto a gente estiver nele, né? Cassim, muito obrigada. Eu fico muito honrada de estar aqui. E eu acredito profundamente que a gente tem uma rede do bem no mundo, só que quem faz o bem não fala, não gosta de holofote, né? Então, mas eu tenho certeza que nós estamos caminhando para cada dia a gente conseguir trazer essa rede do bem e mostrar para as pessoas que é possível uma mudança. Né? Mas tem que querer, tem que desejar. E eu acredito muito na paz, sabe? Eu acredito muito que a gente vai conseguir transformar tudo isso, essa bagunça que está, num ser mais evoluído. Nós estamos em processo de evolução, estamos caminhando. Foi um prazer. Espero te encontrar outra vez com outros temas falando sobre melhoria da qualidade de vida de todos nós. E a você que nos acompanhou, por favor, se inscreva no canal, compartilhe, comente, porque isso ajuda a gente a produzir conteúdo. E até o nosso próximo encontro no Pode Tudo. Apoios com o Ditrec Rastreamento. Seu carro na palma da mão.